Irmãos, vamos à palavra do Senhor dessa noite. É um culto de batismo, culto de Santa Ceia, depois nós teremos o momento da ceia do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo de número 4, Mateus capítulo 4, para nós iniciarmos com o mesmo versículo que começamos na semana passada. Se você não estava aqui semana passada, nós temos falado um pouquinho sobre a perda da visão, né? Quero nessa introdução fazer uma pergunta bem básica para você, né? Perguntar para você o seguinte: você já confundiu alguém alguma vez porque não enxergou direito? Já passou por essa vergonha? Aí você fala: e não era, rapaz? Que essa pessoa pensou de mim? Cumprimentei ela, né? Esses dias, né, Bar, a gente estava no carro, alguém buzinou para a gente, né? A pessoa buzinou, não sei o que, era o Lucas? Aí eu só, buzinei também, e eu falei para a Bárbara: não sei qual dos carros que foi, está bastante trânsito, né, Lucas? Falei: não sei qual carro que foi, mas alguém buzinou para a gente. Aí eu já fiz assim com a mão, falei: tá bom, né? Hoje cedo eu encontrei o Timos levando a Vivi na padaria, né, Timos? Levou a esposa para comer um doce, para não apanhar, aleluia, glória a Deus, né? Gosta de brincar, né, com essas coisas, né? Levou a esposa para tomar um café da manhã, aí baixei o vidro, né? Acertei, hoje cedo acertei, era mesmo o Timos e a Vivi, né? Acertei, né? Acertei, não era ninguém que não era pessoa estranha, não era ninguém que não me conhecia, mas é meio vergonhoso, não é? Eu lembro que na minha infância tinha um cara que vendia cachorro quente perto da casa da minha avó. E aí eu lembro que um dia, eu lembro disso até hoje, talvez meu pai não lembre, mas quem faz a besteira marca, né? Eu saí correndo atrás do cara. Eu falei: ô fulano, abracei o cara. Abracei pelas pernas, pelas costas, assim, não era, rapaz. E a vergonha, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu lembro, tem um relance desse episódio até hoje. Eu lembro que eu fiquei com tanta vergonha, né? Tanta vergonha. Sabe criança quando está de mão dada com você no mercado, de repente segura em outra pessoa e sai andando, né? Mais ou menos isso. Quando a gente perde um pouco da visão, acontece coisas assim. E espiritualmente, quando a gente perde um pouco da visão, nós podemos pegar caminhos mais difíceis, nós podemos errar propósitos, nós podemos errar os alvos que o Senhor tem para a nossa vida. Nenhum de nós que estamos aqui somos perfeitos, senão não estaríamos aqui. Perfeito foi só Cristo Jesus, e é por isso que nós nos reunimos, porque buscamos um Deus perfeito. Todos nós vamos ter momentos na fé de pouca visão, de ficar perdido. Não posso dizer por você, mas sem medo nenhum posso falar de um pastor que muitas vezes ficou meio sem visão em algumas áreas. Precisei orar, falar: Deus, abre os meus olhos, não sei como decidir, não sei o que falar, não sei como agir. E muitas vezes eu e você corremos o risco de perder a clareza de Jesus sobre a nossa vida, perder o chamado, perder a paixão pelo Senhor, perder a clareza do propósito de vida, daquilo que Deus nos chamou. Não sei, você não precisa levantar a mão, mas eu acho que se pedisse para levantar a mão, acho que a maioria de nós já deve ter tido dúvida do chamado de Deus para a nossa vida, não é verdade? Momento difícil no ministério, momento difícil na empresa, momento difícil na família, será que é isso mesmo? Né? Quem namora aí sabe disso, né? Não vou nem olhar para não falar que o pastor está falando, não estou falando se você largar, só estou falando que quem namora, se casado, já dá BO, no namoro você fica: será que eu caso, será que eu não caso, será que é, será que não é, será que vai dar certo, será que não vai? Depois que casa tem que dar certo, irmãos, né? Aqui na igreja nós temos esse costume: depois que casa tem que dar certo, tem que dar certo, casou, tem que aguentar. A Bárbara vai ter que me aguentar até o final da vida, problema dela. Se ela orou pouco, agora ela já casou, vai ter que aguentar, né? Às vezes uma visão turva faz isso, né? Visão turva, a gente fica em dúvidas, isso é normal. Mas a grande questão é que não é normal nós acharmos
que a perda da visão dos propósitos de Deus, ela tem que ser contínua na nossa vida, não pode. Nós corremos um risco de nos perdermos a nossa família, perdermos o nosso ministério, perdermos tempos de Deus sobre a nossa vida, por causa da perca da visão. Nos perdemos, né? Pegamos um lugar errado. E quando eu olho para isso, eu quero contar uma história para você. Meu pai e minha mãe sempre assistem o nosso culto, o culto deles é pela manhã lá. Meu pai vai morrer de vergonha de eu contar isso. Quando ele vier aqui, ô meninos, vocês podem zoar com ele, tá? A gente gosta de brincar entre a gente, né? Vocês podem brincar com meu pai que ele vai gostar. Eu lembro que quando eu tinha uns 11, 12 anos de idade, a gente foi pescar. E aí meu pai inventou de ir para o sítio pescar e pegar milho, junto com as minhas duas avós. Uma já devia ter uns 80, a outra também beirando isso. Levamos as duas junto com a gente. E aí meu pai tinha um Chevette. E era um Chevette hatch ainda, aquele bem feio, sabe, Xande? Pensa num carro feio, é feio aquele carro, hein? Pensa num carro feio. Vou falar a verdade, era feio aquele carro, Chevette hatch. Né? Quem lembra aqui? Alguém lembra desse carro? Né? Os irmãos lembram, né? O carro é feinho. Mas estava bom, era o que Deus tinha mandado para a gente, aleluia. E aí, rapaz, começou a chover, a gente na estrada de barro indo embora. E eu falei para o meu pai, olha a curva, olha a curva, olha a curva, e nada. Ele falava, que é curva? A curva está longe. Rapaz, daqui a pouco eu só ouvi o barulho debaixo do carro e nas laterais, cheio de milho. E nós com as duas idosas dentro do carro, as vó gritando, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O carro atolou no meio do milharal. E eu falei para ele, eu falei para o senhor não estava enxergando, a curva estava chegando. Eu te avisei, pai. A curva estava chegando. Ele falou, é bem que você avisou, mas o pai não enxergou. O que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, tem momentos que ele olha para a igreja e diz assim, diminui a velocidade, está chegando a curva. Eu estou vendo o que você não está vendo, eu quero abrir os seus olhos, cuidado. A gente tem que levar a sério. Existe um Cristo preocupado com a minha, com a sua visão, para que a gente não se perca, para que a gente não saia do caminho, para que a gente não se atole, para que a gente não perca o rumo da onde nós estamos indo, os propósitos de Deus para a nossa vida. E Jesus, quando ele chama os discípulos, em Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus vai dizer assim, ó, olha o que Jesus vai dizer, Jesus lhes disse, venham comigo, e eu lhes farei pescadores de gente, de homens, de mulheres, né? Depende da tradução da sua Bíblia. Jesus chamou os discípulos a andar com ele, porque Jesus tinha um propósito claro para a vida daqueles homens, daquelas mulheres. Jesus então tem um propósito claro para mim, para a sua vida. Essa é a primeira coisa que eu quero trabalhar com você. Não é o primeiro ponto, mas uma coisa geral, para já te dizer, se você veio aqui hoje, se puder gravar uma coisa no seu coração grave, Jesus tem um propósito para a sua vida. Um propósito de você ser um bom esposo, uma boa esposa, um homem honesto, uma mulher honesta, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom avô, uma boa avó. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus não errou quando te deu aquilo que está nas suas mãos. Deus não errou quando te deu o seu trabalho, quando te deu os seus filhos, quando te deu o seu relacionamento, quando te deu a sua igreja, quando te deu a sua profissão. Nós temos liberdade, Deus nos dá liberdade e nós como humanos erramos, mas Deus não errou nos propósitos que Ele tem para nós. Deus tem propósitos claros para cada um de nós. Deus tem propósitos limpos, de visão clara para mim e para você. E se alguma área da minha e da sua vida nós temos perdido a visão, é um alerta para mim e para você em 2 pontos que eu quero trabalhar comigo e com você. O primeiro deles, o risco que nós corremos quando nós perdemos a visão. Sabe qual é o primeiro risco que nós corremos como povo de Deus? Estou falando nessa noite, nós já trabalhamos 3 semana passada, vamos trabalhar 2 hoje. Um dos riscos que eu e você corremos quando nós perdemos a visão, é de valorizarmos em primeiro lugar os sinais visíveis da ação de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Nós pautamos a nossa fé somente naquilo que é humano e que a gente vê. Já passou por isso? Eu não estou vendo, então Deus não está fazendo. Ninguém caiu no culto, então não tinha unção. Ninguém falou em línguas, aquele pastor não fala em línguas, ele não é de Deus não. Ninguém foi curado, não me cura o irmão do lado e eu não sou curado. Deus não está me vendo.
Nós somos um povo gerado pelas coisas visíveis e temos que reconhecer que estamos errados. As coisas visíveis da fé não podem mover totalmente a nossa fé. Eu não estou dizendo que elas não são importantes, mas elas não podem ser o motivo da nossa fé. O motivo da nossa fé não pode ser as coisas visíveis. Eu não sirvo a Deus só porque Ele me curou, eu sirvo a Deus porque eu sou salvo. Eu não sirvo ao Senhor porque Ele fez a minha vontade, eu sirvo a Ele para fazer a vontade dEle. Eu não sirvo a Deus porque eu quero ficar rico, eu sirvo a Deus porque se Ele me prosperar, eu abençoarei as pessoas e serei bênção na vida das pessoas. Eu sirvo ao Senhor, não porque a minha igreja é cheia de unção visível, mas porque a minha igreja tem palavra, é a palavra que sustenta, pelo menos é o que a minha Bíblia diz. Eu sirvo ao Senhor não pelo que Ele me dá, mas por quem Ele é. E nós vamos valorizando mais os sinais visíveis do que a base da fé, que é crer no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Nós cremos mais naquilo que vemos do que no que o Senhor é, e esse é um risco que nós temos correndo como povo de Deus. Será que a nossa fé está baseada em questões momentâneas? Será que nós não temos nos transformado numa igreja, desculpa falar essa palavra, mas é o que mais se aproxima, fast food, né? Quero tudo pronto, quero que a minha fé esteja pronta, que as coisas sejam prontas rápidas. Não é assim que funciona. Existem momentos que são tratar de Deus na minha e na sua vida. Existem momentos que Deus vai tratar nossa visão, vai tratar a gente no caminho, vai caminhar conosco, vai nos orientar. Algumas coisas vão demorar para acontecer, algumas respostas vão demorar, algumas questões não vão ser visíveis. Eu vou ter que basear a minha fé pela fé mesmo. Sabe o risco que nós temos corrido? Eu quero dizer para você, né, que se você nos visita, esse é o pastor Fábio, então você me perdoe já, não fique chateado comigo, né? Os irmãos já estão acostumados, se você não está acostumado ainda, vai se acostumando. Nós temos nos transformado crente que pula de galho em galho, por aí. Ai, se não teve revelação, o culto não foi bom. É mesmo? A Bíblia não é suficiente para você? Alguém precisa revelar alguma coisa? Então, com todo respeito a você, você não é crente, você precisa se converter. Se a palavra, se a Bíblia não fala com você, e você precisa de revelação para se manter na igreja, você precisa ser crente de novo. Você precisa rever a sua fé. Você precisa ver em quem você está crendo, se é nas obras visíveis e nos homens ou em Deus. Porque eu creio que mesmo que ninguém revele nada nunca para mim, a cruz é o suficiente, se eu aceitei ela eu vou para o céu. Agora, se eu coloco a minha fé em revelação, a minha fé não está na cruz, a minha fé está em pessoas, está em movimentos. E por que eu digo de sinais visíveis? O que eu estou querendo dizer para você? Agora vamos, biblicamente, abra comigo, Mateus 16, 14 ao 18, vou mostrar para você na Bíblia, o que Jesus fala sobre isso. Olha o que Jesus falou para os seus discípulos, e depois eu quero pontuar esse último ponto para você de forma mais prática. Mateus 16, do 14 ao 18, olha o que vai dizer, vou acompanhar com você, né? Nós temos muitas pessoas, alguns estão com a Bíblia, com o celular, vou acompanhar aqui com você. E eles responderam, do 14 ao 18, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou os profetas, um dos profetas. Vai continuando. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Versículo 16, respondendo Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. 17, então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue revelaram isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. 18, também eu lhe digo, você é Pedro, e sob essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso, com esse texto? Jesus vai olhar e vai dizer assim, olha Simão, não foi a sua carne, não foi você que revelou quem eu sou, mas foi o próprio Deus tocando na sua vida que revelou quem eu sou. Ou seja, não é por obras humanas, não é por estruturas visíveis que você percebeu que eu sou o Salvador da sua vida.
Então, meu irmão, minha irmã, a verdadeira conversão, ela não acontece pelo que vemos, mas acontece pelo que mudamos por dentro, pelo toque de Jesus na minha e na sua vida. A verdadeira conversão, ela acontece dentro dos nossos corações. Ela não é um sinal visível de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. O que eu estou falando com isso? Antes de Deus usar as nossas vidas, o Wesley falava muito isso, antes de Deus fazer uma grande obra através de nós, Ele fará uma grande obra em nós primeiro. E aí olha o que o outro texto vai dizer, abra comigo Lucas 10, do 17 ao 20, Lucas 10, 17 ao 20, esse texto é muito interessante. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo, Senhor, em seu nome, olha isso, agora olha os sinais visíveis, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Nós falamos no nome do Senhor, foi demônio pipocando e saindo para tudo quanto é lado. Aí Jesus disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Versículo 19, eis que eu dei a vocês, olha aí, sinais visíveis, autoridade para pisar em cobras, serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente os causará dano. Próximo, 20. No entanto, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim, porque o nome de cada um de vocês está no registro ou no livro da vida nos céus. Sinais visíveis são importantes e acompanham aqueles que caminham com Cristo. A Bíblia diz isso. E os meus sinais e maravilhas acompanharão aqueles que clamam ao meu nome. Mas a própria Bíblia também diz que acompanhará aqueles que estão no nome de Jesus. Sinais e maravilhas são um resultado de caminhar com Cristo. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Olha, sabe por que os demônios se submetem? Porque é no meu nome, porque vocês estão em mim. Porque mais importante do que os demônios se submeterem, as curas acontecerem, é a vida de vocês ser salva. Olha como que a gente vai perdendo a visão. Nós vamos caminhando como povo de Deus por sinais e não mais por salvação. Nós deveríamos estar aqui nessa noite alegres, não por sinais, mas por salvação. Nós deveríamos estar aqui nessa noite, mesmo com a vida difícil, dizendo, Senhor, eu não vejo sinais visíveis das coisas se resolverem, estão difíceis. São desafiadoras as circunstâncias que eu tenho que resolver essa semana, mas o meu nome está escrito no livro dos céus e eu tenho salvação em Ti. E isso basta para minha fé se permanecer firme. As pessoas abandonam a fé quando Deus não faz o que elas querem, já percebeu? Nós temos nos tornado crentes mimados. Eu não vou mais orar porque Deus não fez o que eu queria. Eu não vou mais na igreja porque não é do jeito que eu quero. A nossa fé tem sido baseada em coisas, e não pode. É um alerta para mim e para a sua vida. O maior presente que eu e você podemos ter é a salvação em Cristo Jesus. Independente de quem somos, independente dos nossos pecados, independente das nossas dificuldades, as coisas visíveis não limitam a ação de Deus na minha e na sua vida. As coisas visíveis não são a base da minha e da sua vida, mas é a salvação que há em Cristo Jesus. Ele nos salvou, essa é a base. Essa é a base da fé cristã. Essa é a base das igrejas primitivas. Homens e mulheres que eram apedrejados, homens e mulheres que eram açoitados, homens e mulheres que eram cuspidos, homens e mulheres que eram perseguidos por amor a Jesus. E eles falavam, eu posso não ver nada, mas eu creio em Cristo. Eu posso estar sendo perseguido, mas permanecerei em Cristo. Wesley, que é o fundador do movimento metodista, eu gosto muito de um momento que ele escreve no seu diário, ele escreve assim,
que ele orou ao Senhor, e ele ficou um dia inteiro sem sair de casa, porque durante uma semana, enquanto ele pregava, ninguém nem cuspiu nele, nem o xingou e nem tacou uma pedra nele, e ele foi na presença de Deus orar para Deus, falar: Deus, enquanto o Senhor não me responder, por que não estão me xingando, por que não estão me cuspindo, por que não estão tacando pedra em mim, eu não vou sair da sua presença, porque eu devo ter feito algo de errado, porque a palavra está muito fácil, não tem ninguém incomodado com o que eu estou pregando, está muito fácil, tem algo errado em mim. Consegue entender? Os pais da fé, os fundadores das denominações, os homens e mulheres que lutaram para a gente chegar aqui, eles oravam ao Senhor dizendo assim: Senhor, ninguém quis me bater por causa do evangelho essa semana, tem algo errado em mim. Agora, sabe qual é o crente que a gente se transformou? Senhor, faz uma semana que minhas contas estão atrasadas, não vou mais na igreja. Senhor, faz uma semana que as coisas não andam, eu não vou mais na igreja. Não vou mais orar, não vou te buscar mais. A igreja primitiva dizia: Senhor, não estão nos perseguindo, não estão falando mal de nós, tem algo errado. Tem algo errado com a nossa visão. E a segunda e última coisa que eu queria trabalhar na minha e na sua vida, é que quando nós perdemos a visão, Perdão, irmãos, deixa eu só falar uma frase aqui para vocês que eu esqueci. Deixa eu explicar uma coisa sobre avivamento. O verdadeiro avivamento, que a gente diz que é os curas e maravilhas, ele não acontece quando as curas e maravilhas são manifestas. Ele acontece quando o fogo do Espírito desce sobre a igreja e a igreja se espalha como brasas vivas para tocar outras vidas. Esse é o verdadeiro avivamento da igreja, terminando esse primeiro ponto. Avivamento não é o que a gente vive aqui dentro, avivamento é o que a gente vive lá fora. É quando tem alguém no meio de um lugar em caos, orando. É quando tem alguém batendo numa porta de uma família em crise, dizendo: vim orar com você. A verdadeira igreja é quando tem alguém que tem um filho doente de algum irmão, ele bate lá na porta do irmão e diz assim: ô irmão, vim aqui orar pelo seu filho, você não está sozinho não. Esse é o verdadeiro avivamento. Não é quando a gente cai, não é quando a gente fala em línguas, não é quando a gente recebe o Espírito Santo, não é quando tem revelação, isso faz parte. Eu vou dizer de novo, acredito nisso, respeito a sua opinião, respeito as denominações, a nossa igreja acredita nesses moveres do Espírito Santo, mas isso só dentro da igreja não é avivamento, porque ninguém é alcançado, é só para satisfazer o ego do cristão. A gente satisfaz o nosso próprio ego. Agora, quando o Espírito Santo de Deus se derrama pela igreja, e a igreja diz assim: eu quero que outras pessoas sejam alcançadas por esse mesmo Espírito Santo que me alcançou, aí começa o grande avivamento. Quando nós somos como brasas vivas, espalhados na nossa vizinhança. Então eu quero dizer para você que em nome de Jesus, preste bem atenção nisso, que em nome de Jesus, que cada casa aqui seja uma brasa viva do Senhor. Que cada vizinhança seja uma brasa viva do Senhor. Que cada rua seja uma brasa viva do Senhor, que a nossa cidade seja uma brasa viva do Senhor, cada igreja da nossa cidade esteja espalhada, vários discipulados, várias células, vários crentes, em cada cidade, em cada lugar, em cada bairro, tem uma brasa viva do Senhor, que quando alguém passar por uma situação, fala: opa, ali tem fogo, opa, ali tem gente orando, opa, ali tem cura, ali tem milagre, porque nós estamos espalhados, não estamos segurando Deus para nós, estamos dizendo: o verdadeiro avivamento é alcançar quem não conhece Jesus ainda. Nós somos brasas vivas onde nós estamos. Que Deus possa nos usar assim, em nome de Jesus. E o segundo ponto, então, o outro risco que nós corremos é quando nós perdemos a visão, é agora. Deixa eu te falar uma coisa. Antes de ler o resto da frase. A gente aprendeu isso com um pastor quando a gente foi num congresso, eu lembro sempre disso, ele falando: põe amor nas minhas palavras, A gente aprendeu com um pastor num congresso que a gente foi: põe amor nas minhas palavras, Eu vou falar essa frase, não é sobre denominação, não é sobre a nossa igreja, nem sobre a sua opinião, é sobre o cristianismo de forma geral. Nós corremos o risco de perder a visão, quando nos apegamos profundamente a estruturas, ao invés de nos apegarmos a Deus.
Nós temos nos tornado um povo apegado à estrutura. Sabe o que é um povo apegado à estrutura? Ai, mudou a cruz da igreja de lugar. E eu não consigo mais, tá errada essa cruz nesse lugar aí. Ficou 20 anos ali, por que mudou a cruz agora? Estava 20 anos no lugar, eu vou mudar dessa igreja, vou embora. Mudou a cruz. Nossa, o culto sempre foi à noite, por que agora vai ser culto cedo? Eu não gosto, eu não consigo buscar Deus cedo. Nossa, mas o discipulado foi sempre de quinta, 8 horas, por que vai ser 7h30? Eu não vou se foi 7h30. Consegue entender? Nossa, a igreja sempre foi branca, agora pintaram de preto, virou uma casa de show, não gostei, não vou nessa igreja mais, vou mudar de igreja porque pintaram de preto a parede. Ou o contrário, nossa, nossa igreja era tão moderna, agora pintaram de branca a parede. Eu não gosto, eu gosto de igreja de parede preta. Não, então você não gosta de igreja, você gosta de cor. Não gosta de igreja, porque igreja é gente. Consegue entender? A gente está ligado à estrutura de tal maneira, a gente é bombardeado pela mídia, a gente é bombardeado por esse negócio aqui, a colocar Deus numa caixinha, e a igreja tem que ser de tal cor, o culto tem que ser em tal horário, não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, pastor tem que usar terno, não, agora olha lá, pastor Cleiton está moderno agora, usa mocassim, não gostei do pastor. Desculpa, pastor Cleiton, né? Você vai me zoar semana que vem, a Bárbara me deu um tênis branco agora, para me usar com blazer, que esse tênis branco agora para me usar com blazer, a Bárbara me deu um desse agora. Aí, Manuel, vou ficar igual você, Manuel, moderno, igual a Dani te veste, Manuel, né? Moderno, me deu um tênis branco, Manuel, agora para me usar. Falou que é para usar o tênis branco, não é para ficar vindo só de All-Star sujo, né? Não querem deixar usar All-Star mais, Xande, meu Deus do céu, quer moldar o pastor, tem que usar, né? Eu não estou dizendo que não tem que ter ordem e decência, não é sobre isso. Eu estou dizendo que a gente coloca Deus numa caixinha perigosa, quando a gente acha que Deus só se move do nosso jeito, segundo a nossa estrutura, e a gente vai se surpreender, porque quando a gente chegar lá no céu, Deus vai colocar justamente o irmão que a gente não gosta do nosso lado, a gente vai ter que ficar a eternidade do lado dele, Deus vai falar, você não gostava daquele que tinha tatuagem? Então eu vou colocar do seu lado. Você não gostava do irmão que usava terno e gravata, que você achava que era tradicional demais? É do seu lado que eu vou usar então. Eu vou colocar o irmão com terno e gravata do seu lado. Você aprender que eu movo do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e eu sou Deus sobre as vidas que eu quero. E eu não estou ligado à estrutura, eu estou ligado a vidas. Não estou dizendo que Deus negocia pecado, tá, irmãos e irmãs? Existe ordem e decência na casa do Senhor. A gente não vem mostrando tudo na casa de Deus, não é assim que funcionam as coisas, não. Tem ordem e decência, né? Na igreja as irmãs não vêm com o umbigo de fora e com o piercing do umbigo, não vem, não dá, não bate, né? Os irmãos também não vêm com calça de moletom, né? Tem que tomar cuidado também, né? Então a gente toma cuidado com algumas coisas, por ordem e decência, mas uma coisa é certa, né? Irmãos, eu estou só brincando, tá? Se tem alguém de calça de moletom, não brigue com o pastor, tá? Estou brincando, né? Estou dizendo de pregar aqui, tá? Estou falando o pastor, não ia dar, né? Se eu tivesse de moletom aqui, não ia dar certo, né? Eu só estou dizendo que tem algumas coisas que nós seguimos por ordem e decência, mas ordem e decência não quer dizer o nosso exagero religioso de olhar para o outro e achar que nós temos mais Deus do que ele. Esse não é o nosso direito. Pastor, e aonde está na Bíblia? Em toda a Bíblia. Quando Jesus quebra a tradição de não curar no sábado, quando Jesus olha para os fariseus e diz assim, aqueles que vocês mantêm na porta, para o lado de fora, para eles é que eu vim e deles é o reino dos céus. Aqueles que vocês mantêm lá fora, naquela porta, pedindo esmola, é para eles que eu vim curar eles. Vocês que são sãos, eu não preciso vir por vocês, eu preciso vir para aquele pecador. É para ele que eu preciso vir. É para aquele que necessita da minha graça. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quebremos a nossa visão limitada de estrutura. Está na hora da igreja avançar, da minha e da sua vida avançar. Muitas vezes a nossa fé não avança, porque a gente fica brigando por coisa besta. A gente fica reclamando de coisas simples, ao invés de olhar para as pessoas e amar vidas, cuidar de vidas e ser como Jesus foi.
Nós temos o costume de nos apegarmos profundamente a coisas e a estruturas que nos agradam. Para resumir esse ponto, eu vou te dizer o que eu estou querendo dizer com isso. Nós personalizamos a fé. Personalizamos a fé. Sabe o que é personalizar a fé? É um pastor mais jovem igual eu, ir numa igreja onde canta hino, e dizer que aquele povo que canta hino está atrasado e eles não têm Deus. Quem foi que disse isso? Porque a minha Bíblia não diz isso. Pode ser que a estrutura de alcançar vidas precise melhorar, isso é um fato. Mas quem disse que não é uma maneira de adoração ao Senhor? A igreja está atrasada. Eu acho que atrasados estamos nós, de não entender que o reino de Deus é dinâmico, que cada igreja tem a sua maneira de ser, e estão pregando o reino do Senhor, amando vidas, espalhando a santidade do Evangelho em todas as nações, alcançando pessoas, amando pessoas aonde quer que vá. Pastor, cuidado, sim, cuidado. Eu não estou dizendo que a minha opinião tem que ser a sua, é justamente contra isso que eu estou pregando. A nossa visão limitada começa a fazer com que nós achemos que Deus tem que se mover do jeito que a gente acha que Ele deve se mover. Eu não gosto desse negócio de línguas, etc. Fechou. Você não gosta, mas outro irmão acredita e ele gosta. Aleluia. Eu não gosto de bater palma na igreja. Não bate. Mas o irmão ali gosta e vai bater palma. Eu não gosto que fica falando glória a Deus no culto, mas eu gosto, então pode falar. Glória a Deus. Aleluia. Eu não gosto de ir lá na frente, sem problema, mas tem irmão que gosta, tem uns irmãos que é solto, né? Eles gostam de vir, falar e fazer, é assim mesmo. Cada um tem o seu chamado, sua maneira. Agora o problema é quando eu acho que as pessoas têm que viver a fé do meu jeito. Todo mundo tem que ser igual a mim. Eu estou personalizando a igreja. E personalizar a igreja de Cristo é afastar pessoas. Personalizar a igreja de Cristo é afastar vidas. Personalizar a igreja de Cristo é confundir doutrina com uso e costume. Eu oro baixinho, eu oro alto. Só quem tem Deus é quem ora alto. Mas a Bíblia diz sobre orar. Alto ou baixo, orar. Consegue entender como a gente personaliza a nossa fé? Que a gente acha que o outro tem que ser do nosso jeito? Cuidado com isso, meu irmão, minha irmã. Cuidado, pastor, com isso. Cuidado, igreja, com isso. Que a gente não personalize a nossa fé, porque esse não era o objetivo de Cristo. O objetivo de Cristo era abrir a nossa visão. Pecado continuar sendo pecado, mas a igreja continuar sendo dele, não nossa. Ele se mover da maneira dele, alcançar vidas aonde ele quer, nos enviar aonde ele quer. Já percebeu isso no reino de Deus? Percebeu isso? Já percebeu que às vezes algumas pessoas que se batizam na igreja, a gente fala, fulano, batizou? Está na igreja? Não acredito. Eu amo essas coisas. Adoro quando alguém vem falar para mim, fulano está na sua igreja, pastor. Eu falo, tá. Mas o fulano não é isso, verdade? Mas ele está lá na igreja. O fulano aquilo, é mesmo? Mas está lá na igreja. Você está onde? Na onde você está? Ele está lá. E você está onde? Na onde que você está? Queria saber aonde você está. Está na igreja, da maneira dele, da maneira dela, buscando ao Senhor. A gente concorda com tudo? Não. A gente passa a mão no pecado? Não. Mas uma coisa é certa, a nossa visão tem que ser a de Cristo, de entender que cadeira vai ficar, piscina fica, mesa fica, cruz fica, coisa de parede fica. Pessoas são eternas. Consegue entender, resumindo esse ponto? Isso aqui fica. Se mudar de cor, mudou. Se a luz queimar, queimou.
Se tiver cruz no meio, cruz no canto, tem. Se o chão é colorido, é preto, é claro. Se a cadeira é estofada ou é de plástico. Sempre vamos tentar fazer o melhor para o Senhor. Sempre. Mas uma coisa é certa. Podemos fazer de tudo por estruturas. Mas elas vão ficar. E pessoas são eternas. O nosso foco é em vidas. O nosso foco como igreja deve ser em pessoas. O bem mais precioso de uma igreja são pessoas. O bem mais precioso de uma igreja são as vidas que o Senhor dá para nós cuidarmos. É o bem mais precioso. Não é a cadeira, não é a mesa, não é a cruz, não é o lugar, a localização da igreja, são pessoas. É aquilo que Deus morreu, entregou o seu Filho na cruz para morrer por mim e por você, para salvar. Cristo não salva a cadeira, Cristo não salva a marca de carro, Cristo não salva a marca de roupa, Cristo não salva a denominação, Cristo não salva nome de igreja, Cristo não salva ministério, Cristo não salva a nossa vestimenta, Cristo não salva a cor da parede da igreja, Cristo salva pessoas. Pessoas Ele salva. A gente fique alerta a isso. Os nossos olhos espirituais se abram. E que se a gente está apegado à estrutura, não está ouvindo a voz de Deus, está apegado às nossas coisas, Deus quer mover algumas coisas na nossa vida, Deus quer mover o nosso ministério, que veio arrumar confusão para os líderes, né? Deus quer mudar o ser de ministério, Deus está te chamando para outra coisa, né? Aí vai começar as mudanças, aí eu vou receber mensagem a semana toda, Deus quer mudar o ser de ministério, Deus quer mudar o seu rumo, Deus quer mudar o que você tem fazendo na obra dele, aí você fica lá preso, fica preso ao que os outros vão pensar, fica preso à estrutura, fica preso, saia dessa, mova-se por vidas, mova-se por amor à obra, mova-se com os olhos da fé, não por estrutura, mas pelo que Deus tem direcionado a sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos. Olá, se você chegou até aqui, provavelmente você chegou até o final do nosso vídeo e eu gostaria de deixar mais algumas indicações para você, de mais 2 vídeos para você nos acompanhar e continuar assistindo no nosso canal aqui no YouTube, as nossas ministrações e os nossos cultos. E te convido também, se for possível, que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo e mais que isso, que você se inscreva no nosso canal e possa nos acompanhar e ser edificado ou edificada em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.